Bom, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que é de verdade muito poderosa para a gente conseguir retomar o controle do nosso tempo, da nossa energia. A gente está falando do essencialismo do Greg McKeown. A ideia central parece simples: fazer menos, mas fazer melhor. Só que, como é que se chega lá? É isso que a gente vai descobrir. E já começamos com essa citação do livro que, olha, vai direto ao ponto. É pra gente parar e pensar um pouco. Se nós não definirmos o que é prioridade na nossa vida, o mundo define. É o chefe, são os colegas, às vezes até a família. Todo mundo acaba de alguma forma ditando nossas escolhas. É uma verdade meio incômoda, né? E é exatamente por isso que o essencialismo se torna tão necessário. Pra gente entender o peso dessa filosofia, o autor abre o coração e conta uma história bem pessoal. Pensa só, no dia em que a filha dele nasceu, ele se sentiu pressionado, sabe? E foi pra uma reunião de trabalho, deixando a família no hospital. E o pior de tudo, a presença dele na tal reunião foi completamente inútil. Esse momento de arrependimento profundo foi o estalo, o gatilho que o fez questionar. Por que a gente sacrifica o que é mais importante por coisas que são tão triviais? Então, tá. Como é que a gente escapa dessa armadilha? Sabe, essa sensação de estar sempre ocupado, mas sem sair do lugar, sem ser produtivo de verdade. A resposta tá toda nesse mantra do essencialismo. Menos, porém melhor. E olha, isso não tem nada a ver com preguiça, viu? É sobre direcionar a nossa energia de uma forma quase cirúrgica para gerar o máximo de impacto naquilo que realmente importa. Aqui a gente consegue ver a diferença de um jeito bem claro, bem visual. O não essencialista é aquele que divide a energia em 1000 direções diferentes. Qual o resultado disso? Pouquíssimo ou até nenhum progresso real. Agora, o essencialista pega essa mesma energia e concentra ela em pouquíssimas coisas, as coisas vitais. E o resultado é um avanço gigante, uma sensação de propósito. É fundamental a gente entender que o essencialismo não é só mais uma diquinha de gestão de tempo. Não mesmo. É um sistema completo. É sobre ser disciplinado para identificar onde a nossa contribuição é máxima e, a partir daí, criar um jeito de executar essas tarefas essenciais que seja quase sem esforço. No fundo, todos nós estamos diante de uma escolha. É como uma bifurcação na estrada que vai definir a qualidade da nossa vida. Vamos dar uma olhada em como esses dois caminhos se parecem no dia a dia. Mas antes da gente seguir, um pequeno momento de reflexão. Conforme a gente for descrevendo os dois lados, tente identificar qual deles parece mais com a sua realidade hoje. Seja honesto. Essa comparação aqui é muito reveladora. O não essencialista tem na cabeça, eu tenho que fazer tudo. Então ele reage ao que é mais urgente, diz sim pra tudo. E o que ele consegue com isso? Uma vida de insatisfação, de exaustão. Já o essencialista, por outro lado, pensa, eu escolho fazer. Ele para, ele discerne o que é vital e o resultado é uma vida com significado. A grande virada de chave, percebe? Começa toda na nossa mentalidade. Ok, para a gente conseguir de fato adotar esse caminho do essencialista, primeiro a gente precisa aceitar 3 realidades. São elas que formam a base de toda essa filosofia. Vamos explorar cada uma. A primeira verdade é, nós sempre temos o poder da escolha. Até quando a gente renuncia a esse poder, isso já é uma escolha. A segunda, a maior parte do que chega até nós é só ruído. São pouquíssimas coisas que são de fato valiosas. E a terceira, que talvez seja mais difícil de engolir, as concessões, os trade-offs são inevitáveis. Não dá pra ter tudo. A pergunta certa não é como eu posso fazer tudo, mas sim qual problema eu escolho resolver. Certo, com a mentalidade jamais alinhada, como é que a gente aplica isso na prática? Pois é, existe uma ferramenta bem concreta e poderosa para nos ajudar a fazer essas escolhas. Esse número, 90%. Ele é a chave. Pense nele como um filtro extremamente rigoroso para separar o que é de verdade essencial daquelas muitas coisas que são apenas boas. A regra funciona de um jeito bem simples. Quando estiver avaliando uma oportunidade, qualquer uma, dê uma nota para ela de 0 a 100. Mas essa nota tem que ser baseada no seu critério mais importante. Se a nota não for pelo menos 90, não arredonde, não facilite, mude a nota para 0 e descarte a opção. É um não automático. Isso acaba com a hesitação e força a gente a ter uma clareza radical. E aqui está um mantra poderoso para a gente internalizar a regra dos 90%. Chega de se comprometer com coisas que não geram aquele entusiasmo genuíno. Se a resposta na sua cabeça não for um sim óbvio, ressoante, então a resposta tem que ser um não educado, claro, mas firme. Isso libera um espaço imenso para aquelas poucas coisas que realmente merecem o nosso sim. Agora, vamos levar essa discussão para um outro nível. Deixar de falar só de produtividade e falar de algo maior, que é o propósito da vida. Porque no fim das contas, é disso que se trata o essencialismo. E a gente encerra com essa pergunta da poeta Mary Oliver, que é citada no livro. No final das contas, ser essencialista não é sobre organizar a caixa de e-mails. É sobre garantir que nesse tempo limitado que a gente tem, nós estejamos investindo nossa vida naquilo que para cada um de nós é o mais essencial de tudo. Uma questão e tanto para a gente refletir.